Muito bom dia para vocês. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os conflitos internos. O que é isso? O que é um conflito interno dentro de um relacionamento? E como que eu faço para eu me decidir? O que eu faço? Qual norte, qual direção que eu vou seguir para eu resolver esses conflitos internos que existem aqui dentro de mim, que eu preciso resolver, porque senão meu casamento fica ruim. Aí, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso hoje, tá bem? E aí, dentro desses conflitos, acontece uma coisa assim de que, eu quero me casar. Aí depois, não quero mais me casar não. Eu quero cuidar da minha carreira. E tem aqueles que ainda dizem, eu quero prosperar em todas as áreas da minha vida. E aí isso vai se passando e acontece, a vida vai passando e sem objetivos você não consegue nada e continua aqueles conflitos. Poxa, eu queria ter me casado, não queria ter me casado nesse momento. E os conflitos sempre acontecem. E aqui, gente, eu dou para vocês esse norte. O que você precisa, quais responsabilidades que você precisa ter estando em um relacionamento amoroso? Qual você como mulher, o que você precisa fazer? Você homem, o que precisa fazer ali dentro do relacionamento para que dê certo, para que vocês convivam de forma saudável, para que vocês não adoeçam emocionalmente. E aí, esses conflitos, normalmente eles são os desafios, né? E você toma uma decisão quando você tem objetivos. E muitas vezes você não tem objetivos, por quê? Porque você desconhece, você nunca foi casada, então você não sabe como que é uma vida de casal. E aqui a gente esclarece tudo isso. Como? Falando das responsabilidades. Se você não fizer a sua responsabilidade, se você não souber o que é do seu marido, vai haver sempre um conflito. O quê? Você quer ocupar o papel dele, ele faz coisas que é função sua, responsabilidade sua. E aí aquela bagunça continua. Aquela bagunça dentro de um relacionamento acontece. E aí depois vocês não conseguem nem saber onde começou. Mas a verdade é o quê? A verdade é que ninguém sabe de nada, ninguém fazia suas responsabilidades, ninguém sabe que conflito é esse que existia, porque vocês não colocam tudo em pratos limpos. Vocês não falam o que vocês querem. Vocês fazem muitas vezes querendo aprovação social ou pela maioria fazer dessa forma. Então vocês fazem dessa forma também, da mesma coisa. Então vai sempre seguindo a multidão. Ninguém tem um objetivo definido. Vocês fazem as coisas porque fazem, sem objetivos. E aí sempre vai surgir esses conflitos. E o que acontece? Eu tenho atendido muitas mulheres por volta de 40, 45 anos, quase 50 anos, morando ainda com os pais. Por quê? Porque elas não tiveram nenhum objetivo definido, elas não sabem o que querem da vida. Ao mesmo tempo que elas querem desenvolver na sua carreira profissional, elas também querem um relacionamento. E aí fica naquele conflito, o que eu faço primeiro, o que eu faço? Não, mas aqui eu estou na minha zona de conforto, vivendo aqui na casa dos meus pais, querendo ou não ter uma casa, então eu não tenho tantos gastos. E aí vocês deixam de viver, deixam de se preparar, deixam de ter um relacionamento incrível por conta dessa zona de conforto. E aí o que a gente propõe aqui? É um conhecimento, é um direcionamento, é um norte. Para quê? Para que você saiba quais responsabilidades que existe ali para uma vida de casal. Qual a diferença de se ter um relacionamento para você ter
você vê uma vida de solteiro? Quais responsabilidades que você precisa fazer? Porque existem coisas ruins que você vai ter que fazer ali dentro do relacionamento. Quais coisas? Coisas que você não fazia quando você estava solteiro, mas que depois de casado você vai precisar fazer. E aí o que acontece? Essa busca por ser sempre a filha, querer a aprovação, e isso faz com que haja também conflitos dentro do relacionamento. Por quê? Porque você não vai ter postura de mulher, você não vai saber fazer as decisões ali dentro do relacionamento, porque você vai estar sempre buscando aprovação. E eu vou dar um exemplo para vocês de aprovação, que é de uma mentorada que eu estou atendendo, e ela me disse que ela estava muito afim, essa já tem mais de 40 anos também, tá? Ela estava muito afim de um homem que ela conheceu, só que fisicamente o homem ele não tinha aqueles atributos que as amigas, que a família dela queria. Então, por mais que ela era tudo que ela queria, ela não continuou o relacionamento. Por quê? Porque ela precisava de uma aprovação. Ela não conseguiu definir para ela que o casamento, o relacionamento dela é entre ela e o marido dela. Não vai haver essa interferência das famílias, pelo menos não era para existir a interferência da família, os amigos, para interferir na decisão dela. Então, essa aprovação que é sempre buscada, eu quero, mas não quero, estou com preguiça de fazer, isso atrapalha muito nos relacionamentos. Por quê? Vai sempre haver conflitos. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, que eu acredito muito, é que você não precisa sempre quebrar a cabeça. Você não precisa sofrer tanto na vida. Por quê? Porque se você tem um conhecimento, você tem um norte. E se você já tem um norte, você vai aplicar esse conhecimento em você e aquele sofrimento ali já basta. Você não precisa passar por coisas ruins sem ter nenhuma noção de nada. Então você pode ter um conhecimento, pode ter um direcionamento e conseguir atingir os seus objetivos, criar um plano de vida para que você siga esses objetivos. Só que enquanto você não tiver esses objetivos claros do que você quer, enquanto você quiser a aprovação social, enquanto você buscar a aprovação social, essa coisa de seguir os outros porque você já está na idade, já era para ter casado, fora que você vai desenvolver uma ansiedade, que nada mais é que uma pressa. Você vai ver que você já está em uma idade mais avançada e que ainda não se casou, não tem filhos, e aí isso pode te causar uma ansiedade. Por quê? Porque você quer tudo agora com muita pressa, quer resolver sua questão com muita pressa, e pode atropelando as coisas e não ir resolvendo. E não ir resolvendo o que precisa ser feito, tá? E esses conflitos sempre vão acontecer se você não tiver esses objetivos claros, se você não tiver uma clareza do que você busca e, é claro, agir para que você consiga atingir os seus objetivos. Porque não adianta montar um plano de vida todo bonito, com todos os detalhes, mas você não tem disposição, você está com preguiça e não quer seguir. Então, para que você atinja os seus objetivos, tenha resultados, você precisa ter objetivos claros. Então, não dá para você querer se casar, ter uma família, mas você não tem critérios nem para escolher um homem bom, você não sabe quais características ele tem. Você vê falando que precisa ser um provedor, mas o que seria um homem provedor? Seria só um homem que trabalha e sustenta a casa? Então, para que você tenha esse conhecimento, diminua esses conflitos aí na sua vida, você precisa ter clareza do que você tem, do que você vive, você precisa ter clareza do que você está buscando. Porque se você não tiver clareza do que você busca, você vai sempre ter conflitos na sua vida. Então, muito bem-vindos, tá, gente? A gente está falando um pouquinho sobre os conflitos internos, tá bom? Esses conflitos, eles acontecem quando a gente não tem clareza do que a gente busca, do que a gente quer. Então, eles têm a tendência de aparecer
normalmente quando a gente não tem essa clareza. E como que a gente busca uma clareza? A gente vai buscar o conhecimento. Porque se a gente tem o conhecimento, a gente tem um norte do que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Então, você não precisa aprender batendo cabeça, sofrendo. Você pode aprender apenas tendo conhecimento e aplicando. Você não precisa sofrer tanto. Você já tem um conhecimento, já sabe mais ou menos como que é, mas você precisa ter o seu plano de vida com os objetivos claros e seguir, fazer, tá? Fazer ação e lá fazer todos os objetivos. Para quê? Para que você consiga ter resultado diferente do que você teve na sua vida até o momento. Tá bom? Sem ficar buscando a aprovação das pessoas, sem ficar buscando a aprovação da família de origem, que são os pais, que são os familiares, tá? Buscando aquilo que faz sentido aí para você. E aí, esses objetivos, claro, precisam estar muito claros. E o que eu falei para vocês, que a gente já está finalizando, é que para você ter esses objetivos claros, você precisa de quê? Você precisa ter clareza, você precisa ter conhecimento. Porque como que você vai ter objetivo de alguma coisa se você não tem conhecimento? Você vai continuar andando ou perseguindo uma coisa sem saber como que faz. Então, quando você sabe como que faz, é mais fácil para você nortear aquilo que você quer, tá bem? E aí, esses conflitos, uma vez que você tem esses objetivos, eles ficam mais claros de ser resolvidos, tá? E aí fica claro que você quer casar agora, que você não quer casar agora. O que acontece dentro de um relacionamento? O que é uma vida de solteiro? Até quando você quer se permitir viver uma vida de solteiro sem ter nenhuma família, não saber quais responsabilidades, não se desenvolver ao ponto de você ter uma família, porque ter uma família, ter marido, ter filhos é uma forma de você se desenvolver, tá? Desenvolver como assim? Desenvolver sua paciência, desenvolver seu jeito, sua comunicação, porque você vai estar trabalhando com pessoas diferentes de você e que você precisa, ao mesmo tempo, que os seus objetivos sejam atendidos, mas que o do outro também seja atendido, tá bom, gente? Então, o que eu falei para vocês e eu quero repetir é que as pessoas elas não precisam sofrer para que elas tenham uma vida boa, tá? Existe conhecimento e existe pessoas que conseguem orientar e nortear isso para que você consiga de uma maneira mais fácil, digamos assim, sem tanto sofrimento, mas tendo um norte, sabendo como que você vai atingir esses objetivos. Então, dentro desses conflitos aí, para que você saiba como decidir para que esses conflitos eles não interfiram aí dentro da sua vida, você precisa de ter os seus objetivos claros. E aí? O que você quer da sua vida? Quais são os seus objetivos? Ou a vida tá mais ou menos e assim continua e tá bom? Pelo menos você tem uma casa, pelo menos você tem uma família, ou pelo menos você tem alguém. Então, quando a gente pensa em pelo menos, quer dizer que às vezes nem precisa melhorar. E quando a gente pensa em pelo menos, o melhorar fica muito distante. E aí dá até preguiça de saber como que faz isso, tá? Então, é possível melhorar também, é possível reconstruir um relacionamento. Se você está casado, tem um relacionamento ruim, é possível reconstruir, saber se os seus conflitos eram se separa ou continua no relacionamento. É possível reconstruir um novo relacionamento com essa mesma pessoa e voltar a tesão, voltar a atração e vocês terem um relacionamento incrível, tá? É preciso só mesmo o conhecimento e a aplicação. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Pensem aí sobre os conflitos, sobre como vocês vão fazer para decidir e tenham sempre os objetivos de sua vida claros, tá? Saiba aquilo que faz sentido para você sem querer uma aprovação de alguém, aprovação social, tá bem? Então, fiquem bem e tchau, tchau. Até mais.